Boa tarde. Hoje nós vamos estudar o verbo no presente contínuo. Como a gente há 15 dias fez uma revisão sobre o verbo to be e o verbo no gerúndio, eu acredito que rapidinho vocês captarão o conteúdo. Então, o presente contínuo indica o quê? Indica uma ação que está sendo realizada neste momento, agora, que começou e continua ainda neste momento. Então, aqui, Jack is sleeping now. Jack está dormindo agora. Então, a ação que está ocorrendo neste momento. Aí temos aqui a estrutura do presente contínuo. O presente contínuo é formado pelo verbo to be, que é estar, no presente, mais o presente mais o gerúndio do verbo principal. Então, as formas verbais do verbo to be no tempo presente são quem? Am, is e are, mais o gerúndio, que o gerúndio em inglês é a terminação ing. Temos aqui os exemplos. Para eu saber se eu vou usar am, is ou are, eu tenho que voltar às normas quando eu estudei o verbo to be. Lá, quando eu estudei, dizia o quê? Que quando tem o pronome I, eu uso qualquer um dessas três formas verbais? Não. Quando eu tenho I, o sujeito I, o pronome, eu uso am. Então, I am. O verbo é o verbo read, que é o verbo ler. Então, fica como no gerúndio? I am reading. Então, o verbo to be mais o verbo principal terminado em ing. She, para she, eu uso qual das três formas verbais? Eu uso is. Então, she is. O verbo principal é o work. Aí fica como? Working, fica no gerúndio. Então, she is working. O verbo no gerúndio. O I, a forma verbal o I, o pronome we, eu uso que forma verbal? Are. Então, we are, o verbo ler, que fica como no gerúndio, we are reading, terminação ing. You, a forma verbal para you é are. Então, you are, o verbo principal no gerúndio, fica como? You are working. Mary não é um pronome, mas se eu for substituir Mary por um pronome, eu substituo por she. E para she eu uso is. Então, Mary is sleeping. Porque o verbo é sleep e eu acrescentei ing. Então, sujeito mais verbo to be mais verbo principal no gerúndio.